Fala, nação flamenguista! Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, jornalista global pede desculpas após comentário feito ao relação à entrevista que aconteceu após o jogo da Libertadores entre Paulo Sousa e goleiro do Mengão. Além disso, tudo o que você precisa saber para o próximo jogo do mais querido no Brasileirão. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever no canal e deixar o seu like para ficar por dentro de todas as notícias sobre o nosso Mengão. Eric Faria pede desculpa a técnico do Flamengo após mencionar pergunta encomendada pelo treinador. Eric Faria, repórter da Rede Globo, pediu desculpa a Paulo Sousa em uma retratação no programa Troca de Passes, do Sport TV, na edição da noite de quinta-feira. O jornalista adotou um tom de autocrítica e afirmou que errou ao dizer que a pergunta, que veio a gerar um atrito entre o treinador do Flamengo e o goleiro Diego Alves, teria sido encomendada pelo técnico em entrevista coletiva. Paulo Sousa negou a informação do repórter e ameaçou levar o caso à justiça, antes do pedido de desculpa de Eric Faria. Eu comentei sobre a pergunta que o Paulo Sousa teve que responder sobre o Diego Alves após a vitória contra a Universidade Católica. Eu queria explicar por que o Diego Alves foi assunto. Ao abordar esse assunto, eu usei uma expressão muito infeliz. Foi um erro da minha parte quando eu falei de uma pergunta encomendada pelo técnico Paulo Sousa. Foi uma expressão infeliz, disse Eric, lembrando que a pergunta partiu de um repórter do Globoesporte.com. Inclusive, essa pergunta foi feita pelo nosso companheiro, repórter e setorista do Flamengo, o Fred Huber. Então, o Paulo Sousa pode imaginar que quando eu me expressei, eu teria feito uma acusação. Dá essa impressão. Talvez dê essa impressão mesmo. Por isso, estou me desculpando e confirmando que eu usei uma expressão mal empregada, completou. Na quinta-feira, após a entrevista do treinador, Diego Alves, Diego Ribas, Paulo Sousa e Bruno Spindel se reuniram no Ninho do Urubu. A situação gerou um desconforto, e Paulo Sousa segue vivendo um momento conturbado no clube. Jogo contra o Goiás ganha a de decisão no Flamengo. Estando uma posição um pouco acima da zona de rebaixamento, o Flamengo precisa se recuperar na Série A do Campeonato Brasileiro. O adversário do fim de semana é o Goiás, às 16h30, horário de Brasília, de sábado, no Maracanã. A vitória é obrigação. Se o mais querido perder, o caos estará instaurado no CT do Ninho do Urubu. Por isso, o confronto tomou ar de decisão internamente. O rubro-negro ocupa somente a 16ª posição, com 6 pontos, a mesma pontuação do Juventude, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, no 17 graus lugar ponto. Já o Goiás é o 13 graus colocado, com 8 pontos. A diferença gritante de investimento do Fla para as outras equipes nesta parte da tabela torna a situação ainda mais insustentável para Paulo Sousa. E aí, nação? Deixem suas ideias nos comentários.